palavra de hoje se chama Como Perder a Sua Bênção. Esse título é esse mesmo. Você veio aqui para aprender como perder a bênção de Deus. Por que nós precisamos falar disso hoje? Por que nós precisamos tocar nesse assunto? Porque existem coisas que nós só aprendemos a manter quando nós nos damos conta de que é possível perder. E às vezes essa perda que ocorre em nossas vidas, ela se torna irreversível. Algumas oportunidades que nós perdemos, amanhã começa um novo dia e nós conseguimos recuperar. Quem sabe daqui a um tempo, daqui a um ciclo, daqui a um ano, nós conseguimos de novo ter essa oportunidade. Hoje nós tivemos, por exemplo, as provas do Enem no Brasil inteiro. Talvez, se por causa da chuva você se atrasou por 5 minutos no horário de fechamento dos portões, perdeu. Mas não perdeu para o resto da vida, porque o ano que vem tem Enem de novo. Mas existem algumas coisas que, se nós deixamos escapar, nós podemos ser influenciados pelo resto das nossas vidas. E quando nós passamos a pensar sobre isso, nós começamos a valorizar um pouco mais os nossos relacionamentos, por exemplo. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos de amizade verdadeira, relacionamentos com igreja, relacionamentos lá dentro da célula, relacionamentos conjugais. E muitas vezes existem algumas coisas nos relacionamentos que, se nós mancharmos, se nós perdermos, vai levar um tempo para nós podermos restaurar. Da mesma forma, nas nossas finanças. Nas nossas finanças, nós precisamos ter um cuidado muito grande para administrar, para ter visão, para ter ali uma capacidade de ver o que Deus tem nos dado, porque se nós perdemos uma oportunidade importante, ou se muitas vezes nós acabamos esbanjando em alguma coisa que não deveria, que pode nos custar algo, nós podemos recair até mesmo no empobrecimento, mesmo sendo cristãos, por não ter aquele princípio por trás da gestão daquilo que Deus tem nos dado. A mesma coisa com a nossa saúde. Existem cuidados com a nossa saúde que a conta vai vir daqui 10, 20 anos, e depois que chegar essa conta, não tem mais como reverter o cuidado que nós não tivemos na hora que deveríamos cuidar. E se você pensar nas bênçãos de Deus? E se você pensar nos propósitos de Deus para a tua vida? Será que existem coisas que nós estamos no risco também de deixar passar? De perder? De deixar de viver? Muitas pessoas acham que não. Muitas pessoas pensam que Deus está controlando todas as coisas e todas as situações, e não importa o que nós venhamos fazer, pensar, falar, viver, de que forma nós venhamos conduzir a nossa vida, a vontade de Deus será feita. E aí nós olhamos situações como agora mesmo, nesse momento da história da humanidade, tantas guerras injustas que estão acontecendo, e algumas pessoas chegam a afirmar, pois é, lamentavelmente, essa é a vontade de Deus. E nós, como igreja aqui, não entendemos dessa forma. O nosso Deus tem vontades, logicamente que sim. Algumas coisas, excepcionalmente, Deus age intervindo nas nossas vidas, até mesmo para nos salvar de algum perigo, de algum mal, alguma situação difícil, ou para nos chamar para a sua presença, mas essa é uma exceção. O padrão de Deus se relacionar conosco, com a humanidade, com as nações, é expressar a sua vontade, mas aguardar que nós venhamos corresponder, porque Deus também nos criou a sua imagem e semelhança, e por isso nós também temos vontades. E as nossas vontades podem ser contrárias à vontade de Deus, e Deus respeita isso. Deus nos dá liberdade até mesmo para viver distantes dele. E hoje nós vamos falar desse princípio porque às vezes parece que pelo fato de eu estar vindo à igreja, pelo fato de eu ser um cristão, pelo fato de eu estar com alguma boa intenção, não tem o que eu faça que impeça as bênçãos de Deus sobre a minha vida. E nós vamos perceber que, às vezes, em pequenos detalhes, nós podemos estar deixando escapar, perdendo as bênçãos de Deus. Então vamos ver aqui umas promessas de Deus primeiro, em Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39, na Nova Versão Internacional, diz assim a Bíblia: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga assim comigo: em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo,
eu sou mais do que vencedor. Então, se você está já conseguindo entender Jesus como Senhor da tua vida e crendo nele desta forma, você tem uma promessa de que você é mais do que vencedor, você é vitorioso. Poderíamos traduzir, você é destinado a ser abençoado. E não existe nada fora de você que seja capaz de impedir o amor de Deus ser manifesto na tua vida. E Deus, como um pai, nos ama, e um pai que nos ama, nos abençoa. Deus é um Deus amoroso e abençoador. Veja que não existem circunstâncias, poderes espirituais, nada na criação capaz de nos afastar do amor de Deus. É uma promessa extraordinária. Outro texto bíblico, gostaria que você visse um pouquinho mais em direção ao final da Bíblia, se você está em Romanos, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Outra promessa para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que de fato reconhecem o senhorio de Cristo sobre a sua vida e por isso têm acesso à graça de Deus, à salvação, a uma vida abundante. Talvez hoje você está iniciando, começando a conhecer o ambiente cristão, o ambiente da igreja, ainda não passou por esse momento, quem sabe você vai estar indo ao nosso encontro com Deus final de semana que vem para entender de fato essa fé em Jesus, quem sabe está sendo despertado hoje a se mover para isso, mas todos aqueles que já conseguem entender esse fundamento bíblico e crer em Jesus como Senhor, você já está numa posição vitoriosa, abençoada. O amor de Deus está ativado sobre a tua vida. Em Efésios 1:3 fala ainda mais claramente com relação às bênçãos. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então diga assim comigo: em Jesus Cristo eu já recebi todas as bênçãos espirituais. Elas já estão liberadas na minha vida. Veja que promessa extraordinária. Por meio de Jesus nós temos a liberação, o amém, o aval, o sim de Deus, para que tudo que necessita de bênção nas nossas vidas já esteja assinado, já esteja autorizado. Lógico que isso aqui dá toda uma outra pregação, porque essas bênçãos estão numa esfera espiritual, que nós temos que fazer algumas coisas para trazê-la à realidade natural, mas já é tudo garantido na palavra de Deus. Deus não escolhe alguns para abençoar mais e outros para abençoar menos. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nada nos separa do amor de Deus. Em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais estão derramadas sobre as nossas vidas. Então, se é assim, o que ou quem seria capaz de roubar as bênçãos de Deus de nós? O que seria capaz de anular bênçãos de Deus de nós? O que seria capaz de diminuir bênçãos de Deus de nós? Se não é nada nem ninguém do lado de fora, resta quem? Nós mesmos. E existem algumas coisas que nós podemos fazer, que nos farão, como diz aí o título dessa noite, perder a nossa bênção. Eu quero mergulhar contigo num texto específico hoje, pertinho daquilo que nós ministramos agora há pouco. Abra comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, dos versos 29 ao 34. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Se por acaso tiver a versão Nova Almeida atualizada para ser projetada, eu vou ler nessa versão por um detalhe no texto aqui. Senão você vai acompanhando, que é bem parecido. Gênesis capítulo 25, versículos 29 ao 34. Nós vamos ler aqui uma história bíblica que é um pouco conhecida, talvez para alguns aqui seja a primeira vez que vão se deparar com chamar a atenção a esse trecho bíblico, então nós vamos ler com calma, explicar um pouquinho ao redor, para você não perder nada nessa noite. Gênesis 25, 29 em diante diz: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom, porque Edom, que se tornou o nome dos povos que foram descendentes de Esaú, tem a ver com a palavra vermelho em hebraico, por isso que ele ganhou esse apelido aí, os edomitas. Versículo 31. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu:
estou morrendo de fome. Outra tradução diz, estou a ponto de morrer. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos ler junto essa última frase? Diga assim comigo. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até aqui nós vamos ler esse pequeno trecho dessa grande história bíblica no livro de Gênesis. Deixa eu explicar um pouco para ti, se você não estiver familiarizado com esses personagens, com esse momento bíblico. Deus, ele traz no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, um relato da criação de todo o universo, da criação da vida, da criação da natureza, deste planeta que nós vivemos, da criação dos animais, da vegetação, e culminando na criação do ser humano, Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, vem um detalhamento da criação humana especial, imagem e semelhança de Deus, e as missões, os destinos, as bênçãos que Deus libera sobre o ser humano. No capítulo 3 de Gênesis, vem um resumo de como que nós, enquanto criação de Deus, escolhemos nos afastar de Deus, escolhemos desobedecer a sua palavra lá nos primórdios da humanidade e nos tornamos pessoas infectadas pelo pecado. Nos tornamos espiritualmente afetados pelo pecado e, por consequência, separados de Deus. E o capítulo 3 de Gênesis encerra com o ser humano, o primeiro casal que Deus havia criado, sendo expulso de um lugar onde haveria acesso irrestrito à presença de Deus, para viver a vida agora com consequências do pecado. Depois, a partir do capítulo 4 até o 6 do livro de Gênesis, nós vemos várias narrativas de como essa vida distante de Deus deteriorou a integridade, a moralidade, o amor, os princípios, aquilo que Deus havia colocado como imagem e semelhança dele em cada um de nós. Vemos que isso chegou ao ponto de que a terra precisou ser destruída pelas águas do dilúvio, porque senão não teria mais como salvar a essência humana, uma vez que tinha restado apenas uma família, a família de Noé, que era um homem justo e íntegro aos olhos de Deus. Mesmo com esse recomeço, Deus vai e diz a Noé de novo, cresça e se multiplique, gerem-se povos através de você, mas Noé não conseguiu trazer esses princípios aos seus descendentes, seus próprios filhos já tiveram raízes de pecado grave, gravíssimo, de imoralidade, e ali surgiram povos, nações, e de novo a humanidade se afastou de Deus, e essa relação continuou problemática em razão do pecado, em razão dos caminhos que os povos estavam trilhando, por estarem vivendo afastados de Deus. Então Deus, ele se revela, ele escolhe uma pessoa e se revela a essa pessoa. O nome desse homem era Abraão. E com Abraão, Deus se revela, Deus dá a ele uma palavra para que ele saia daquele ambiente, para que ele saia daquele povo que ele está vivendo. E Deus diz assim, Abraão, se tu sair daí e ir para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de ti uma nova nação. E eu vou te abençoar, eu vou tornar o teu nome conhecido, mas especialmente por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, Deus escolheu se revelar, se manifestar, comunicar a sua presença, a sua palavra, os seus princípios, por meio da aliança que ele fez com Abraão e com a sua descendência. Nós sabemos que Abraão não podia ter filhos com a sua esposa Sara, e milagrosamente começam intervenções de Deus de novo na vida humana, começam respostas ativas de oração a acontecer por meio dessa linhagem de Abraão. Então vem a geração de Isaque. Sara gera Isaque milagrosamente juntamente com Abraão. Depois Isaque, ele casa com a sua esposa Rebeca, e junto com Rebeca, ele também tem o problema da esterilidade. Agora Deus, de novo, interage com aquela família, com aquele projeto. Havia prometido que da sua descendência haveria uma grande nação. E agora Rebeca, ela fica gestante do primeiro caso bíblico de gestação de gêmeos. E Jacó e o seu irmão Esaú
foram gerados no ventre de Rebeca, que até então não podia ter filhos. Quando eles vêm a nascer, ocorre uma cena inusitada, que Esaú nasce primeiro, e quando ele sai do ventre de Rebeca, a mãozinha do seu irmão Jacó está agarrada no seu calcanhar. E ele ganha esse nome de Jacó justamente por trazer essa identidade de alguém que queria enganar o seu irmão, nascer na frente dele, puxar ele para trás, de alguma forma assim. Esse nome Jacó significa isso, aquele que puxa o calcanhar do outro, aquele que quer passar o outro para trás. E nisso eles crescem como irmãos gêmeos e se tornam pessoas muito diferentes. Esaú se torna um caçador e Jacó se torna alguém que vivia ali em tendas, numa vida um pouco mais pacata, como diz a própria Bíblia. E por causa disso, Esaú se torna o preferido do seu pai, e como mesmo sendo gêmeos ele nasceu primeiro, é o primogênito, é aquele que tinha o direito de filho mais velho. E Jacó se torna o preferido da sua mãe, porque vivia mais ali ao redor da casa, fazendo as coisas em direção ao convívio da família, enquanto Esaú normalmente estava caçando, estava fazendo coisas mais campeiras. E assim eles crescem, se tornam homens e estão nessa linhagem de bênção, estão dentro desse projeto de Deus, estão fazendo parte daquilo que Deus havia profetizado para Abraão, que depois vieram povos inteiros, reinos inteiros, veio Jesus, como diz em Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é parte dessa promessa, parte dessa bênção. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 4 que nós hoje nos tornamos também descendentes espirituais de Abraão, porque temos a mesma fé que ele teve, é o jeito que Deus escolheu para fazer uma aliança de novo, para se relacionar conosco na humanidade. Então tudo isso que acontece a partir do capítulo 12 de Gênesis, quando Deus se revela a Abraão e começa essa longa história bíblica, eu estou explicando isso porque eu quando me converti tinha muita dificuldade de entender um panorama geral da Bíblia, então eu estou aproveitando para te explicar um pouquinho dessa história que ainda não entrou no nosso tema dessa noite. Quando nós vemos esses detalhes, essas nuances, essas decisões, essas atitudes que ocorrem ao longo dos textos do Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus vir, nós temos muita coisa que tem a ver conosco. Nós temos muitas coisas que revelam a forma de Deus agir, de se relacionar, e muitos aprendizados que nós tiramos por meio dessas histórias bíblicas. Então, o que aconteceu nesse episódio que nós lemos? Um certo dia qualquer, comum, Jacó havia cozinhado um ensopado avermelhado. Diz algumas traduções, guisado, em outras traduções fala lentilha, porque é uma palavra que do hebraico não dá para definir muito bem qual era o menu do dia de Jacó. Mas ele estava ali, na volta da casa, e tinha feito aquela comida. E Esaú, pelo jeito, não tinha sido muito bem sucedido na sua caça, chega com muita fome perto do seu irmão. E ali agora, neste momento casual, num dia comum, como nós vamos viver aqui amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia de estudos, um dia que não é um evento extraordinário, no meio ali de uma situação relacional, na própria família, aconteceram algumas coisas que fizeram Esaú perder a sua bênção. Num dia comum, sem nada extraordinário, sem nenhuma aparição sobrenatural, celestial, sem nada demasiadamente importante, foi o dia que Esaú perdeu a sua bênção. E isso fala muito conosco. Isso tem tudo a ver com o jeito que nós conduzimos as nossas vidas. E agora eu gostaria de poder detalhar contigo esse texto que nós lemos em 3 porções, para que nós, ao aprender como perder a bênção, de fato estejamos interessados que, ao saber isso, possamos evitar isso, para que nós venhamos manter a bênção de Deus nas nossas vidas. Você deseja manter a bênção de Deus na tua vida? Eu desejo. Se você não desejasse, nem eu, nós não teríamos vindo aqui nesse dia tão chuvoso, nesse domingo à noite de novembro. Nós estamos aqui, eu sei que há um interesse em você, há um despertamento em você de viver com Jesus, de viver algo de Deus, de receber coisas de Deus, há algo, há uma expectativa no teu coração. E por causa disso eu quero te mostrar aqui 3 situações que fizeram Esaú perder a bênção. Primeira delas, de novo, somente versículos 29 e 30 de Gênesis 25. Vamos ler com calma, vamos ler entendendo esse contexto. Diz assim o versículo 29.
Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, presta atenção nessa palavra, exausto. Em outra tradução diz cansado. Em outra tradução diz faminto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, se fosse nesses dias nós falaríamos, quem sabe, gororoba, né? Porque ele não sabia nem dizer muito bem. Pois estou exausto, faminto, cansado. Quando nós vemos esse detalhe nesse texto, nós percebemos o seguinte: a primeira coisa que faz nós perdermos a nossa bênção é quando nós cedemos às pressões. Nós perdemos a bênção de Deus cedendo às pressões. E que pressão que Esaú estava enfrentando aqui? O cansaço físico, cansaço mental, a fome. Alguém de vocês aí fica normal quando está com muita fome? Todo mundo fica anormal quando está com muita fome. Alguns ficam irritados, outros ficam impacientes, outros ficam mais exigentes, outros ficam mais desastrados, outros começam a tremer o corpo com fome. E Esaú, exausto, cansado, pressionado emocionalmente, fisicamente, é a primeira coisa que nós percebemos que fez com que ele perdesse a bênção. Então, perdemos a bênção quando nós cedemos às pressões. E o que nos faz pressionados? As necessidades, as crises, os dias difíceis, as situações de confronto. As necessidades nos pressionam contra os nossos princípios. É o dia mau, é o dia que as coisas dão errado. É o dia que, quem sabe, dá uma chuvarada e entra água na tua casa. É o dia que, quem sabe, acontece alguma coisa e vem algum pequeno imprevisto na tua realidade, mas que naquele momento a gente acaba tendencioso a perder alguma coisa cedendo às pressões. Então, normalmente, o adultério não acontece na lua de mel. Normalmente, a mentira, ela não sai dos nossos lábios quando a verdade vai nos beneficiar. Normalmente, a corrupção, ela não acontece quando a nossa vida está transparente, na luz, não tem nada escondido, nada mais ou menos. Normalmente, a drogadição, ela não surge entre amigos verdadeiramente cristãos, ambientes sadios que nós estamos frequentando. Ou seja, as pressões, elas vêm nas situações difíceis. As pressões vêm no dia mau. As pressões vêm quando nós estamos encurralados. As pressões vêm na fome, na exaustão, no desânimo. Pressões emocionais, pressões relacionais, pressões hormonais, sexuais, pressões financeiras nos levam a limites que provam os nossos propósitos. E eu gostaria de fazer você ter um paralelo comigo hoje nessa palavra entre Gênesis 25 e Mateus capítulo 4. Então, se você puder marcar aí aberto Gênesis 25 e deixar também agora em paralelo na tua Bíblia Mateus capítulo 4, nós vamos passear entre Gênesis 25 e Mateus capítulo 4. Por que tem lá em Mateus capítulo 4 o momento que Jesus foi tentado a perder a sua bênção e o seu propósito? Esaú perdeu a sua bênção, Jesus não perdeu a sua bênção. Os dois foram pressionados e tentados. Então nós vamos ver agora um detalhe muito importante. Em Mateus capítulo 4, nós encontramos na palavra de Deus uma informação super relevante sobre esse momento que Jesus iria ser provado, iria enfrentar essa pressão. E essa informação tem a ver com o jejum. Vamos ler versículo 1 e 2? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esaú também teve fome. Esaú estava exausto. Jesus, depois de 40 dias de jejum, como será que estaria? Exausto, cansado, pressão mental, emocional, física. E agora nós entendemos que quando nós jejuamos, o jejum é um treinamento espiritual para suportar as pressões. Diga aí comigo, o jejum me prepara para as pressões. Mas como você está jejuando intencionalmente, voluntariamente,
Você está com o radar ligado para vencer as pressões. Elas não estão te pegando de surpresa. E depois que você amadurece espiritualmente por meio do jejum, quando a pressão te pega de surpresa, você já está treinado para vencer. Então Jesus nos ensina isso, a importância do jejum para vencer as pressões, as provas, as tentações. E aí quando nós vemos o versículo 3 e 4, diz assim: o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era a palavra que tinha vindo de Deus para Esaú, mesmo que ele nunca tinha ouvido essa palavra? Qual é a palavra que Deus já tinha liberado sobre Esaú, mesmo que ele nunca tinha ouvido essa palavra, mas ele sabia? Tu és o primogênito de Isaac. Tu és aquele que está com uma porção maior de herança destinada para a tua vida. Deus não precisa vir do céu e falar isso para ele, assim como para nós, várias coisas na nossa vida. Deus não precisa falar, é a situação que Deus causou, é o lugar que ele nos gerou, é a oportunidade que ele nos deu, já está falando por si mesmo. E agora, o Esaú poderia ter dito: nem só de lentilha vermelha viverá o homem, mas da palavra que Deus me deu. E quando nós vemos aquilo que Esaú viveu, nós percebemos que ele deixou a fome, ele deixou a pressão decidir por ele. Diga aí para o teu irmão aí, não deixa a pressão decidir por ti. É na pressão que a gente comete os maiores equívocos. Na pressão dos amigos, na pressão financeira, na pressão do trabalho, é na pressão em casa, é na pressão de não ter dormido bem. Não deixa a pressão decidir sobre ti. Segundo lugar, versículos 31 e 32, Gênesis 25, nós perdemos a bênção quando nós desprezamos princípios da palavra de Deus. Comecei esse assunto já agora há pouco, mas vamos falar mais diretamente sobre esse propósito de Deus para Esaú de ser o primogênito. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Em outra tradução diz assim a palavra de Deus, que é mais fiel ao original nessa frase: estou a ponto de morrer. De que me vale o direito de primogenitura? Então perceba como nós, muitas vezes, focado nas circunstâncias, achamos uma justificativa, achamos um direito de nós estarmos justificando a violação da palavra de Deus. Logicamente, ele pensou: se eu morrer aqui, o que me adianta ser o principal herdeiro, porque eu vou morrer antes do meu pai? Então esse propósito de Deus para a minha vida não tem fundamento, não precisa, não tem valor. É uma justificativa, é uma desculpa. Então, quando ele pensa dessa forma, ele estava, de fato, vendendo um direito espiritual que afetaria o seu futuro, o futuro dos seus filhos e de toda a sua descendência, até os dias de hoje, pessoal. Existem vários povos no Oriente Médio que são descendentes de Edom, de Esaú. E ele vendeu princípios que afetariam a sua vida inteira e a sua descendência por um momento de satisfação. Um momento de comer e beber. Um momento de massagem no ego. Um momento com mais dinheiro no bolso. Um momento de prazer sexual. Um momento de alívio de dores. Um momento de entrar numa alucinação. Um momento de prazer que bota fora princípios que poderiam trazer bênção sobre toda a existência. Esaú nos ensina que quando nós desprezamos os princípios da palavra de Deus, olhando para os benefícios momentâneos, nós estamos perdendo bênçãos. Nós estamos tornando muitas vezes algumas coisas até mesmo irreversíveis naquela realidade, daquele jeito que estava acontecendo. A maioria dos pecados causam benefícios momentâneos em troca de princípios para toda a vida. É isso que o pecado faz. Ele nos ilude. Foi assim com Eva, foi assim com Esaú, foi assim com Davi.
ele nos ilude com benefícios momentâneos, em troca da venda de princípios que eram para causar bênção sobre toda a vida. Como eu disse no início, nem toda consequência de pecado é irreversível. Nem tudo aquilo que nós cometemos de deslize, de ceder a alguma pressão, são coisas que realmente vão nos afetar por toda uma vida. Mas no caso de Esaú, sim. No nosso caso também existem coisas que fazem isso em certas áreas da nossa vida. Então nós precisamos ter um alerta muito grande, que mesmo que a graça de Jesus é liberada e nos abençoa com tudo, nós podemos colocar a perder o que de tão precioso, por tão alto preço, foi conquistado na cruz. Então eu quero só fazer um paralelo rápido em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Estava no texto da folha de célula dessa semana, esse texto também no terceiro ponto da nossa folha de célula, que falamos sobre mentalidade, ainda em sequência à palavra do culto passado. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Diga aí comigo, as más companhias corrompem os bons costumes. Quer um versículo para decorar, decora esse. As más companhias corrompem os bons costumes. Existem relacionamentos que, se nós entramos nesses relacionamentos, seja qual for, com a abertura para ser inflamados, para ser infectados, para absorver princípios que não vêm de Deus, as más companhias corrompem princípios que Deus tem nas nossas vidas que vão produzir bênção. E aí o diabo, naquela situação com Jesus, vamos lá comigo em Mateus capítulo 4, no nosso paralelo, versículos 6 e 7. Ele diz assim: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Esse diabo é sem vergonha mesmo. É esperto esse bicho, é astuto. Por quê? Porque Jesus tinha dito para ele agora há pouco: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora ele vem e tenta ele com o quê? Com a própria palavra de Deus. Imagina se Esaú tivesse resistido num primeiro momento, quem sabe se Jacó fosse crente, ele poderia dizer assim para Esaú: está escrito, o justo não mendigará o pão. Uau, ele liberou uma palavra para a minha vida, vou vender o meu direito de primogenitura. Uma palavra bíblica não nos dá o direito de anular outra. Uma palavra específica que nós queremos nos apropriar não nos dá o direito de corromper um princípio. Se é assim, está sendo interpretado de forma equivocada. E às vezes existem ciladas do diabo travestidas de promessa bíblica para que nós venhamos estar perdendo as bênçãos. Como é que Jesus responde? Com a palavra de Deus. Versículo 7. Também está escrito, Jesus respondeu: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, se ele se atirasse dali para baixo, ele iria estar se atirando debaixo de uma palavra de Deus, mas anulando a outra. O que Jesus queria dizer com isso? Se ele escorregasse do pináculo do templo, provavelmente Deus enviaria anjos para salvá-lo. Mas se ele se atirasse, ele estaria corrompendo outro princípio, de colocar Deus à prova, de tentar o Senhor. Então, quando nós aprendemos sobre isso, o jejum nos fortalece para ceder às pressões. O que nos dá subsídio para discernir os princípios de Deus? A leitura bíblica. Diga aí comigo, a leitura bíblica me fortalece, me dá capacidade para discernir os princípios de Deus. Quem sabe Esaú poderia dizer: não, mas eu não sabia que a primogenitura é tão importante. Era só perguntar para o pai dele, que recebeu a bênção da primogenitura, mesmo não sendo o primeiro filho do seu pai. Era só perguntar em casa, era só perguntar para o discipulador dele. Está entendendo? Muitas vezes nós estamos pressionados, nós estamos numa situação que não sabemos muito bem o princípio de Deus. Primeiro nós fazemos aquilo que nós achamos e depois nós vamos pedir conselho. Depois nós vamos ver. E aí, às vezes, nós já perdemos a bênção para aquela estação da nossa vida, para aquele momento da nossa vida. E em terceiro lugar, para nós terminarmos, Gênesis 25, 33. Diz assim: então Jacó disse: primeiro jure
Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Oh, Jacó. Primeiro corretor de imóveis, bem-sucedido, em cima de princípios equivocados. Por um pão e um ensopado de lentilhas, conquistou toda a herança que era de Esaú. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Botou fora a sua herança. Sabe aquela expressão, às vezes, que os pais falam: meu filho, não bota fora as coisas. A gente está, às vezes, ali querendo se desfazer, fazer um negócio da China, achar que inventou a roda. Esse é um problema da geração jovem. Como diz o apóstolo Paulo, um dia eu fui menino, fazia coisas de menino, agora sou homem. E sempre teremos jovens conosco, se Deus quiser. E quando nós somos jovens, somos adolescentes, nós sempre pensamos que nós sabemos muito mais do que pessoas que viveram o dobro ou o triplo do que nós. Eu não sei por que nós pensamos isso, mas todo jovem pensa assim. E quando nós não queremos ouvir, quando nós colocamos fora princípios, às vezes a nossa juventude também é desperdiçada. Perceba comigo, ainda faltava muitos anos para Isaac envelhecer. Essa história que nós lemos hoje aqui dos poços de Isaac aconteceu depois desse momento. Faltava muitos anos para se pensar numa herança, para se pensar na colheita de ser o primogênito. A primogenitura era um direito espiritual, então, de longo prazo. Mas o dia chegou. E o arrependimento não foi suficiente para Esaú. A bênção foi perdida. Diz em Gênesis capítulo 27, se você quiser ler comigo, Gênesis 27, um pouquinho mais para frente, versículos 34 e 35. Ao ouvir tais palavras do seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos. E se você olhar só esse retrato de Gênesis 27, você vai dizer: o errado foi Jacó. E realmente Jacó agiu por princípios que não são princípios cristãos. Mas ninguém tem direito de tirar aquilo que Deus preparou para ti, se você não ceder às pressões, se você não desprezar os princípios da palavra de Deus, e por último agora, se você não aceitar atalhos pecaminosos. A última forma de nós perdermos a nossa bênção é quando nós aceitamos atalhos pecaminosos. Falta 50 anos ainda para eu receber essa bênção de Deus para a minha vida e para os meus descendentes. E eu estou louco de fome aqui. Hoje eu estou com fome. Eu vou pegar o atalho. Como é que o diabo fez? Mateus capítulo 4, versículo 8. Satanás sabia que Jesus estava destinado a ser o Messias, o Rei dos Reis, o Rei de toda a terra. Mas esse projeto iria requerer discipulado de 3 anos, insultos, pressões, tentações contínuas e uma morte de cruz injusta, que envolvia dor física e emocional. E no ápice, o afastamento da presença de Deus. E aí ele pega e oferece o quê? Um atalho. Olha aqui um atalho. Mas esse atalho não é um atalho de bênção. Esse atalho é um atalho pecaminoso. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Entende? Estava lá Jacó com um prato da lentilhada e o pãozinho, disse assim: é só tu jurar que a primogenitura é minha, eu te dou. Estava lá o diabo mostrando para Jesus de um relance todos os reinos do mundo. É só tu te ajoelhar rapidinho aqui e me adorar, te dou. Atalho pecaminoso. Diz aí para o teu irmão aí, cuidado com os atalhos pecaminosos. Cuidado. Você sabia que existe uma estatística que eu não gosto dessa expressão porque é errada gramaticalmente, mas
para você entender e para eu entender, uma esmagadora maioria das pessoas que ganham na loteria empobrecem no máximo 5 anos. Você sabia disso? Porque os atalhos, eles causam problemas no futuro se não são debaixo de princípios de bênção. E aí então Jesus respondeu: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Se Jacó é exemplo do seu avô, se Esaú, ao exemplo do seu avô Abraão, tivesse dito: eu vou obedecer. Se o Senhor não ressuscitar o meu filho, Ele vai mandar alguma provisão. Ele vai trazer algo aqui para evitar essa morte. Mas eu vou obedecer até o fim. Ele poderia hoje ser o primogênito. Nós poderíamos ser descendentes de Esaú, quem sabe. Sabemos que essa história tem todo um fundamento também do destino de Deus para Jesus, como sendo aquele que veio depois e se tornou o primeiro. Existe toda uma analogia por meio dessa história. Mas eu estou aqui focando com você como que Esaú perdeu a sua bênção. O jejum nos prepara para resistir às pressões. A palavra de Deus nos prepara para que nós não venhamos desprezar os princípios. E agora, a adoração a Deus, a relação real com Deus, nos prepara para que nós não venhamos cair em atalhos pecaminosos. Jesus não titubeou em adorar ao diabo para receber o benefício daquele atalho. Mas Esaú não pensou 2 vezes. Ele diz: o que me adianta esse princípio? O que me adianta ser fiel à minha esposa? O que me adianta ser correto nos negócios se o meu colega aqui tem um carro muito melhor do que o meu? O que me adianta ser uma pessoa estudiosa se o cara lá do TikTok lá está ganhando 1 milhão? O que me adianta me preparar para poder ter um papel no governo, na política, se o Tiririca é deputado federal? O que me adianta? Aí bota fora o princípio de Deus. Quando você bota fora princípios de Deus, você está se igualando a qualquer pessoa ímpia. Quando você coloca fora fundamentos de Deus, você está entrando no jogo debaixo do poder das trevas igual. Só que você diz que é cristão. Então, Satanás te tem como muito mais inimigo. Quem é que vai perder? Quem vai perder? Esaú é o retrato de uma vida sem a bênção de Deus, mesmo perto de Deus. Entende? Esaú é um retrato de que cada um de nós precisa cuidar a cada dia para que não venhamos perder aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero terminar essa mensagem de hoje com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de bênção, com uma mensagem de encorajamento. Lembra o que Jacó ofereceu para Esaú? Um pão, e aqui na NAA diz assim, uma coisa vermelha, que era a lentilhada, como diz aí, o ensopado, o guisado, diz em vários momentos aí, não sei o que ele botou lá que ficou vermelho. Um pão e uma coisa vermelha fizeram perder a herança. Um monte de tempo depois, um pão e uma coisa vermelha nos dão de novo o acesso à herança, à bênção, à vida. Aquilo que Jesus fez por mim e por você, restaura tudo aquilo que nós já perdemos nessa vida. Restitui tudo aquilo que nós já, quem sabe, cedemos pressões, quem sabe já desprezamos princípios, quem sabe já atalhamos com caminhos pecaminosos. Essa semana eu tive algumas conversas de aconselhamento e não somente uma pessoa me disse: por que eu não conheci Jesus antes? Se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria feito isso, eu estaria já num outro momento da minha vida. O que a gente quer dizer com isso? Cada vez que alguém cai, além dos efeitos do tombo, há um recomeço na semeadura espiritual. A gente perde aquela colheita e tem que começar a plantar de novo. A gente perde tempo na nossa caminhada. E ainda assim, algumas oportunidades que perdemos não se repetem na vida. Por isso eu te digo hoje, saber como uma bênção se perde torna-se um constante alerta, torna-se uma dependência de Deus diária, para que nós venhamos viver de forma sábia e sem reter aquilo que Deus tem preparado nas nossas vidas.
nunca é porque nós somos bons. Sempre é porque nós não deixamos de crer, não importa a pressão. Vivemos pela palavra e não por aquilo que outros pensam ou que nós mesmos somos tentados. E nós não aceitamos atalhos de pecado, porque existe um Deus que é o Deus das nossas vidas e nós não vamos deixar de adorá-lo. Se você entender esses 3 princípios na tua vida, não há nada que retenha os caminhos de vitória, de bênção, de futuro, de colheita extraordinária sobre a tua vida. Porque você e eu nos tornamos também participantes da bênção de Abraão, por ter a mesma fé que ele teve.